Olá, sejam bem-vindos ao curso Reiki Usui, nível 3A, a realização. Lembre-se de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho. Viagem iniciática na Gruta dos Cristais. Era uma vez uma jovem princesa chamada Rosália. No palácio passava geralmente despercebida, pois era uma jovem simples e sem história. A atenção das pessoas da corte estava totalmente monopolizada pelas extravagâncias de suas duas irmãs mais velhas, que não paravam de discutir ao longo do dia. Qual delas seria mais bonita? Qual ridicularizaria ministros e outros conselheiros? Qual seduziria o maior número de pretendentes para zombar deles em público? Até o rei, constantemente importunado pela avidez estúpida de suas filhas, não sabia mais que presente inventar. Os mais belos vestidos, os espetáculos mais pomposos e as últimas carruagens conversíveis conseguiam distraí-las apenas alguns instantes, e o pobre pai já não sabia mais como dar jeito em suas filhas. Às vezes, Rosália o surpreendia pensativa e triste, e não lhe perguntava nada, como se pudesse ler em seu coração. Vinha acomodar-se junto a ele, pousava sua mãozinha sobre seus joelhos, e os dois ficavam alguns instantes em silêncio. Quando a jovem retirava sua mão e levantava-se para despedir-se, não deixava de apreciar a cada vez a centelha de alegria que acendera no olhar de seu pai. E assim, certa de seu amor, Rosália partia com o coração leve. Sentia-se plenamente satisfeita e não necessitava de mais nada. De manhã, enquanto suas duas irmãs estavam ainda profundamente adormecidas, cansadas pelas tolices que tinham o hábito de prolongar até tarde da noite, a jovem princesa dava uma volta no parque do castelo. Os jardineiros tinham se tornado seus amigos, e como a gentil princesa não esgotava nunca os elogios para eles e os cuidados que davam às plantas, eles redobravam a obstinação no trabalho. Revezavam-se para que a jovem tivesse sempre um buquê de flores frescas na beirada de sua janela. Alternadamente, todas as manhãs, iam colher cuidadosamente os mais belos botões, selecionando os que estavam a ponto de abrir-se e depositando-os no vaso de cristal, presente que haviam dado à jovem para os seus 15 anos. As duas mais velhas, Berta e Josefina, enciumadas com o bom humor constante da irmã, mais nova, não perdiam a oportunidade de zombar dela e repetiam-lhe constantemente que era perigoso relacionar-se com operários, e especialmente esses, porque estavam cobertos de terra. E não ficava bem uma princesa aceitar presentes de homens tão grosseiros. Em seguida partiam arrastando atrás delas observações maldosas a respeito da irmã mais moça. Rosália preferia calar-se, mas seu coração tornava-se pesaroso e o desgosto se espalhava nela como uma chuva gelada ruim. Naquela manhã, quando a jovem princesa abriu os olhos, os pássaros já cantavam alegremente e os primeiros raios de sol começavam a filtrar-se através das fibras de suas cortinas de seda. Com um pulo, ela ficou de pé e, como fazia todas as manhãs, puxou as cortinas
e inclinou-se com graça sobre o buquê de rosas púrpura que um de seus amigos jardineiros já viera colocar sob sua janela. Aspirou longamente o perfume que flutuava em torno das flores. Depois, com um sorriso nos lábios, vestiu-se rapidamente para dar uma volta no jardim antes do café da manhã. Tinha o hábito de terminá-la pelo lado do jardim, onde entre margaridas, gladiolos e girassóis tinha se desenvolvido admiravelmente uma magnífica roseira trepadeira. O rei, seu pai, mandara instalar um banquinho bem em frente ao arbusto, para que a jovem pudesse admirá-la em completa quietude. De fato, ninguém havia visto em nenhum lugar do reino, e aliás, em nenhum reino vizinho, flores tão belas e generosas. Centenas de botões com nuances sutis esperavam abrir-se para encantar a princesa. E as hastes do arbusto haviam crescido muito alto, bem além das grades que a sustentavam. Mas naquele dia, a princesa não reconheceu seu canto de jardim. Tudo havia sido devastado, as rosas cortadas e pisoteadas, as hastes quebradas, as folhas esmagadas e o tronco cortado. Diante de espetáculo tão desolador, a jovem rompeu em soluços com o coração partido. Só podia ser obra de suas irmãs malvadas, mas seu pranto de nada adiantaria. O mal estava feito. Por muito tempo, a jovem permaneceu curvada sobre si mesma, desesperada. Parecia-lhe haver perdido o que de mais belo havia no mundo e que nunca nada a consolaria da morte de sua roseira, quando de repente seu olhar foi atraído por algo brilhante, meio recoberto pelas folhas esmigalhadas. O apelo era mais forte que seu desgosto, e como que empurrada sem querer para aquela coisa, aproximou-se e pôs a afastar as folhas que as escondiam. Era uma ponta de cristal, ainda enterrada pela metade da terra, extraordinariamente cintilante, como ela nunca vira. Esquecendo seu pranto, a jovem princesa pôs-se imediatamente a cavar com seus dedos nus, e pouco depois havia soltado quase inteiramente uma maravilha de beleza tão rara que ela esqueceu todo o resto. Aproximando-se mais, transpondo a tela de azul ofuscante que a pedra projetava em torno dela, a moça começou a distinguir dentro do cristal um verdadeiro tesouro de formas e cores. Primeiramente, havia uma espécie de nuvenzinhas penduradas aqui e ali nas paredes límpidas da pedra. Depois, como se estivessem pousados sobre essas nuvens, flutuando no céu puro e translúcido, uma míriade de arco-íris e todos os tamanhos: vermelhos, laranja, amarelos, verdes, azuis, violetas, e depois também o rosa escarlate, e bem no meio pareceu-lhe cintilar uma mancha de ouro. A seguir, como que aspirada por uma das facetas do cristal, totalmente fascinada pelo mundo mágico que se oferecia a ela, a jovem princesa viu primeiro a mancha de ouro aumentar um pouco. Depois foi como uma gigantesca explosão de lantejoulas douradas, e Rosália perdeu a consciência. Isso durou apenas uma fração de segundo, e a jovem já recuperava seus sentidos e tornava a abrir os olhos. O espetáculo que se apresentava a ela inspirou-lhe imediatamente imensa alegria. Em torno dela erguiam-se as paredes atapetadas de joias, todas mais brilhantes umas do que as outras. Reconheceu primeiramente as verdes esmeraldas, cujos reflexos inundavam uma parte da gruta. Depois os rubis, bem ao lado, cujo brilho vermelho púrpura
rivalizava delicadamente com o azul profundo das safiras e o azul esverdeado das águas marinhas. Dessas paredes cristalinas emanava uma espécie de força magnética irresistível, e a jovem sentia-se transportada sem querer de uma a outra. Demorou-se algum tempo junto dos topázos, admirando ora o azul translúcido de uns e depois o aspecto melífluo dos outros. Um pouco mais longe, havia alguns de cor castanha, e pareceu-lhe que faziam parte da mesma família. Retrocedendo, descobriu ainda bem no alto, mais tímida, mas igualmente misteriosa, a pedra lunar em seu brilho leitoso. Levantando a cabeça mais um pouco, descobriu, num estremecimento de êxtase, que o teto inteiro estava também atapetado de joias. Havia ali principalmente ametistas, e Rosália ficou fascinada durante algum tempo por aquelas pontas lilazes, violetas e às vezes quase rosadas, como um tapete de veludo reluzente. Como se fosse arrancada de sua contemplação, a princesa sentiu-se de repente atraída por uma zona azul noite, respingado de lantejoulas douradas. Pareceu-lhe que devia ser o reino do lápis lazuli. O tempo havia parado há muito para Rosália, e ela esquecera totalmente seu querido jardim. Nem por um segundo preocupou-se de ter deixado os seus ex de saber onde se encontrava exatamente. Sentia-se tão bem nesta gruta misteriosa que lhe parecia encontrar-se no paraíso. De repente, foi tirada de sua contemplação por uma voz que parecia vir de outra extremidade da gruta. Cara princesa, aproxima-te, não tenhas medo. A jovem dirigiu-se logo, confiante, mas levemente intimidada, para o fundo da gruta, que era sua fascinação. Não lhe chamara a atenção. Passou rapidamente diante dos misteriosos ônix, dos rutilantes olhos de tigre e das opalas fruta-cor, prometendo a si mesmo demorar-se ali mais tarde. Naquele lugar, a gruta descrevia uma leve curva, e com o coração palpitante, a jovem descobriu de repente que o cotovelo rochoso lhe havia ocultado até então centenas de pontas cristalinas e de diamantes lançavam em sua direção seu fogo de luz dourada. Teve que fechar os olhos por algum tempo, ofuscada por tanta claridade. Quando tornou a abri-los, habituando-se pouco a pouco à intensidade da luz ambiente e reunindo toda a sua coragem, Rosália pôde distinguir aos poucos os contornos de um trono e, sentada sobre ele, uma forma humana masculina, totalmente translúcida e cristalina. Emanava dali uma suave vibração de amor e de sabedoria, e assim também eram as entonações de sua voz quando se dirigiu a ela. Cara princesa, nós te conhecemos há muito tempo e estamos mais do que felizes em acolher-te no seio do reino cristalino. Muito poucos humanos encontram caminho de ingresso para esse templo, e se o encontram, raramente chegam até a mim. É a inocência do teu coração que te conduziu até aqui. Assim, tu serás dignamente recompensada. No caminho de volta, poderás levar contigo todas as pedras preciosas que desejares, e teus bolsos serão seu fundo, extensíveis ao infinito. A jovem agradeceu e calou-se por alguns momentos, absorvendo simplesmente
as radiações benfazejas que se desprendiam desse ser de luz. A seguir, teve a coragem de acrescentar: meu pai está frequentemente triste e minhas irmãs são tão desagradáveis, porque no fundo devem ser muito infelizes, mesmo que elas não o saibam. Podes fazer alguma coisa por eles? Sim, cara criança, toma este anel e coloca-o no dedo mínimo de tua mão direita. Vai agora, fica sabendo que levas contigo a bênção do reino dos cristais e dos seres de luz. A jovem princesa inclinou-se em silêncio, deu meia volta e começou a retornar ao ponto de partida. Rapidamente encontrou-se diante da parede azul noite e uma voz fez-se ouvir: eu sou o cristal da inspiração e da sabedoria. Leva-me contigo. Mas a jovem, fascinada pelas vibrações de sabedoria que emanavam da parede, esqueceu totalmente mais uma vez, quando um pouco mais tarde saiu de seu devaneio. Foi embora de mãos vazias, mas com a impressão de ter recebido um presente imenso. Um pouco mais adiante, os citrinos, que ali ainda não havia cumprimentado, lhe ofereceram a ternura, as ágatas sua proteção, o âmbar lhe prometeu sucesso. A cada vez ela agradecia calorosamente. Passava algum tempo em companhia da pedra, sorvia profundamente as qualidades de cada joia, mas teria ficado com o coração partido à ideia de arrancar uma só pedra que fosse de sua gruta natal. A opala lhe ofereceu assim dizer sempre a verdade, mas também avisá-la sempre que alguém tentasse enganá-la. A ametista lhe prometeu acompanhá-la em todas as transformações que sobreviveriam nela e em torno dela ao longe de sua vida. O quartzo rosa garantiu-lhe quaisquer que fossem essas transformações. Sempre se faria sob o signo do amor e da confiança. A azurita lhe presenteou a confiança, o jaspe a vontade, o topázio e a turquesa lhe conferiram o encanto de todas as princesas belas reunidas. Prosseguindo assim seu caminho, Rosália recebeu tantos e tantos presentes que foi incapaz de lembrar-se de cada um deles. Entretanto, ficou particularmente sensibilizada pelo amor do rubi, a alegria do coral, a tranquilidade da aventurina, a paz da água marinha e a harmonia do quartzo rutilado e a compreensão da malaquita. Porém, na passagem, a hematita lhe havia tranquilizado as batidas do seu coração, e o ônix lhe devolvera a força, pois ela começava a sentir, apesar de tudo, a fadiga de sua incrível aventura. O heliotropo despertou na passagem a compaixão que ela sentia por seu pai e suas irmãs, mas a esmeralda lhe cochichou ao ouvido todos os tipos de motivos de ter esperança de curá-los, e que o zircônio imediatamente confirmou. E como a safira não estava longe, reforçou nela essa certeza. Quando havia quase alcançado o lugar onde aterrissara na gruta, no último momento, a pérola insistiu para que levasse a honestidade, e a turmalina ofereceu ainda o dom de reconciliar as pessoas entre si. A jovem princesa não teve dificuldade em aceitar todas essas qualidades, pois lhe parecia que precisaria muito delas para cumprir todas as tarefas que a esperavam na vida. Só a pequena opala de fogo teve de insistir um pouco.
Rosália, que era uma jovem quase perfeita, tinha um pequeno defeito. Era séria demais. Embora não compreendesse imediatamente para que lhe poderia servir o humor, como não queria ofender a pequena opala de fogo, acabou assim mesmo levando o humor. Depois, chegando a seu ponto de partida, plenamente satisfeita, a princesinha sentou-se em uma espécie de nicho que a rocha formava nesse lugar, recoberto de jade e de dioptásio. Foi o jogo harmonioso entre duas nuances de verde que a tinha atraído mais particularmente. E quando não esperava, na verdade, mais presentes, já que recebera tantos, o dioptásio lhe encheu os bolsos com mais riquezas. O jade começou a envolvê-la numa nuvem verde claro. Ele havia decidido levá-la para a primavera. Rosália teve de fato a impressão de ser levantada nos ares bem rapidinho. Pôde distinguir ao seu redor, levemente velados pela nuvem de jade que ainda a envolvia, os contornos da ponta do cristal pelo qual ela fora aspirada algum tempo antes. Na verdade, quanto tempo? Rosália foi propulsada para fora do cristal, exatamente pela ponta, e colocada delicadamente no chão diante da moita de rosas. Foi apenas naquele momento que a princesa teve consciência do tempo que deveria ter decorrido desde sua partida. Enquanto recuperava pouco a pouco os sentidos, Rosália viu com imensa alegria que novos rebentos haviam começado a crescer sobre o tronco e as hastes mutiladas da roseira, e foi com um coração leve que se dirigiu ao palácio. Na curva do caminho, viu um de seus amigos jardineiros que estava justamente compondo o buquê habitual. Enquanto se aproximava dele para cumprimentá-lo e agradecer-lhe, este a viu de repente, levantou-se com um pulo, visivelmente surpreso, e prosternou-se respeitosamente diante dela. A princesa ficou muito surpreendida por esse estranho comportamento, mas algo lhe fez baixar os olhos, e qual não foi estupefação quando viu que suas vestimentas estavam cobertas de pedras preciosas reluzentes, safiras, esmeraldas, rubis e diamantes. Seus cabelos estavam trançados com opalas, jade, ágatas e todo tipo de cristais multicores. E o diamante que ela usava no dedo mínimo da mão direita lançava 1000 reflexos, iluminando tudo quanto se encontrava em torno dela, como teriam feito 10 sóis. A princesa compreendeu o que ocorrera. Convidou o jovem jardineiro a erguer-se e prosseguiu seu caminho em direção ao palácio. Sobre os degraus da grande escada de honra, encontrou primeiro seu pai. Por seu aspecto ansioso, ela compreendeu que deveria ter estado ausente por tempo suficiente para se preocuparem com o que lhe ocorrera. Ele também não reconheceu sua filha imediatamente. Sua pequena Rosália, que sempre fizera questão de vestir-se modestamente, estava agora adornada com um vestido faustuoso, bordado com pedras preciosas, e dela emanava tanta luz, alegria e amor que todas as coisas e todas as pessoas que se encontravam ao seu redor eram instantaneamente transformadas. E também
se punham a irradiar amor, alegria e luz. Quando as duas irmãs viram o que acontecera, a mais nova, seus rostos ficaram no início deformados pelo ódio aos ciúmes, mas bem rapidamente também foram arrastadas na vibração de felicidade que agora invadira todo o palácio. De todos os lados partiam os risos e cada qual celebrava assim o retorno da princesa, como sob efeito de todos os seus rancores, todas as suas dores e todas as suas doenças, e apenas brincadeiras e conversas amáveis eram trocadas por toda parte. O rumor expandiu-se com rapidez em todo o país. Diziam que a princesa voltara transformada após uma viagem em um misterioso país longínquo. Cochichavam que ela teria sido iluminada, sem compreender muito bem o que isso queria dizer. Mas muito curiosos começaram a ir ao palácio, e a princesa recebia de bom grado todos aqueles viajantes vindo dos 4 cantos dos países e até dos países vizinhos. Todos, velhos ou jovens, homens ou mulheres, pobres ou ricos, voltavam curados com o coração leve e um sorriso nos lábios. O rei, seu pai, recebia todos os dias jovens e ricos pretendentes vindos de longe para pedir a mão de sua filha. Mas, de momento, nenhum deles conseguiria ainda conquistar seu coração. Essa foi a viagem iniciática de Rosália na Gruta dos Cristais. Ao acompanhá-la, seu inconsciente participou literalmente dessa iniciação. E o que o seu inconsciente viveu, ele o considera verdadeiro. Você também trouxe desta aventura presentes de claridade, de coragem, de sabedoria. E alguma coisa no fundo de você se transformou. História de Viti Shinta Bárbara Strubin, Reiki Cristais Larimar. Gratidão e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado da história. Beijo, paz profunda a todos.